Cara, não adianta a pessoa pensar que inovação ele tem que ter o equipamento ou o software, o novo. Não Tá. adianta. Senão otimiza o caos. Se você Ah, não boa. conhece, não otimizem o caos. Eu uso essa frase. Você sempre fala que grava como que é? O bastidor, mas não grava nada. Eu acho que você tem que colocar, porque, meu, viu, Barreto, quanto a gente sofre? Você que já é da casa, ele é da casa, né? Você já viu, né? Ah, Barretão, tá quase contando os podres dele aí já. Vamos lá. Pode ir? Fala, pessoal, mais um Perdascast no ar. Vou te contar, hein? O podcast de maior audiência sobre prevenção de perdas, gestão de riscos, desenvolvimento e afins, não necessariamente nessa mesma ordem. Agradeço a você que vem toda semana aqui acompanhar essa democratização do conteúdo sobre prevenção de perdas para o mercado, para o Brasil, para que você que está assistindo possa entender mais, conhecer referências, modelar essas referências, crescer e se transformar neste mercado. Um oceano azul de oportunidades. Hoje, episódio 15, com dupla dinâmica aqui. 2 convidados super especiais que vão trazer uma solução e um conceito que vão deixar vocês boquiabertos. Fique até o final para assistir tudo. E de antemão, você já sabe, né? Mas eu vou ser repetitivo. Tira a bunda da cadeira, curte, não curte, mas faz alguma coisa dessa vida. Comenta, porque você sabe que eu comento e respondo todos os comentários que você faz lá nos nossos vídeos. E compartilha. Compartilha, porque assim você consegue também contribuir, né, e levar conhecimento para dentro dessa comunidade de prevenção de perdas que a cada dia cresce mais e toma relevância dentro do país. E como não poderia deixar de ser diferente, a Yara já sabe, estamos aqui nos estúdios da Prime Bid, a maior plataforma. Não gostou? Então vamos lá. Estamos aqui nos estúdios da Prime Bid, Max Flex Troops. Agora a dar risada eu perco a concentração. Com a nossa diretoria Yara Ramos e a nossa super incrível equipe, que não é feita de corintianos, só ela. E ela está hoje de mau humor. E se você está acompanhando as notícias, você sabe disso. E sabe o porquê. Mas não vamos tocar nesse assunto, senão ela vai acabar, né, me cortando aqui e eu não vou fazer mais podcast com vocês. Zoom, Yara! Zoom, porque... Vamos lá, cadê o zoom? Zoom. Quando eu deixar de ser o que sou, eu irei me tornar o que poderia ser. Lao Tzu. E sem demorar mais, porque você não veio aqui para me escutar falar, mas para escutar os nossos convidados, eu vou falar aqui quem são eles. Ah, caramba, vou te falar, hein? Mais de 20 anos de experiência profissional estão na bagagem de um dos nossos convidados. Casado com a Aline e pai do Tony da? Ana Lu. Ah, você ouviu? Você ouviu a voz? Você sabe quem é? Não sabe ainda. Ama a família e viajar com eles, curtindo todos os momentos especiais da vida. Ah, é corintiano essa peste. Viveu momentos marcantes em sua carreira, como atuar na coordenação de segurança da Copa das Confederações em 2013 e da Copa do Mundo em 2014. Caraca, hein? Com uma formação acadêmica robusta, inclusive sendo membro da Comissão de Estudos Especiais de Gestão de Riscos da BNT, tem passagens por Surrai, Verzani, Sandrini, Península, participações HNA, atualmente gerente sênior associado na ICTS Security, além de ser requisitadíssimo para palestras e lives. Se você digitar o nome desse cara aí, você vai achar live para tudo quanto é lado. Ele com essa cara aqui, né, todo quietinho, mas fala e manda bem pra caramba. Nosso segundo convidado, meu cara, vou te falar, meu. O cara só tem 21 anos e mais de 21 anos trabalhando só com Loss Prevention. E na mesma empresa, uma baita empresa, os dois trabalham inclusive na mesma empresa. Uma baita empresa que é super referência no tema Loss Prevention, né? E ele vai contar, né, detalhes junto com o outro convidado. Cofundador da
Profit Shield, e ele vai contar mais sobre isso. Se você não sabe o que é, já sai procurando, aí dá uma googlada, dá uma youtubada, sei lá qual que é o nome que a gente fala para quando vai procurar no YouTube. Como é, Yara? Quando vai procurar no YouTube. Sabia que as pessoas não procuram mais as coisas no Google? Estão procurando no YouTube? Direto no YouTube. Incrível, né? Caramba, fecha aspas. Formado em administração de empresas, São Paulino. Vai ter briga aqui dentro da sala hoje. Vai ter briga! Eu estou falando de nossos dois convidados super especiais, João Barreto e Rodrigo Castro, que ele falou assim, me chama de Rodrigo Castro, porque se falar o segundo nome você não vai conseguir. Mas eu vou tentar falar ao longo da nossa apresentação. Barretão? Obrigado, Ozawa. Igor. Valeu, Ozawa. Obrigado pelo convite aí. Agora, velho, depois dessa aí, eu tentei te fazer chorar, né? Porque eu fiz background check, né? Fiz background check. Ele falou que, você busca a minha vida, não vai encontrar nada, eu não encontrei nada. Né? Não encontrei nada. Sejam bem-vindos, Perdascast, super especial com essa presença robusta e ilustre de vocês dois. Se eu esqueci de falar alguma coisa de vocês, por favor, complementem. João Barreto, Rodrigo Castro. Manda aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Não esqueceu, não. Eu nem sabia que tinha tanta coisa aí. Muito obrigado. É isso. Obrigado pelo convite. E todo o time da MB aí para compartilhar um pouco de ideias. Show. É isso aí. Agradeço o convite. Foi muito legal a apresentação. Fico lisonjeado pelos elogios aí. Espero estar à altura dos elogios, né? Com certeza está, porque você que está assistindo aqui sabe que no Perdascast nós trazemos aqueles que são referência no mercado para que, de novo, você já assistiu alguns episódios e já ouviu a gente falar sobre modelagem. Modela esses caras aqui, se espelha neles, você que está começando, você que já está atuando, porque você vai ver para que caminho que você pode seguir baseado na qualidade que esses caras têm. E vamos falar de quê então hoje, hein, Barreto? Vamos falar de tecnologia, vamos falar de quê hoje? Manda para mim. Maravilha. Bom, um conceito que a gente defende muito é o equilíbrio entre 5 elementos: a segurança, a prevenção de perdas e a gestão de risco, né? Então esse é o ponto que a gente defende e é o que eu proponho aqui a trazer essas reflexões, né? Desses 5 elementos, a gente consegue de fato mapear os riscos, as perdas e obviamente que a gente consegue integrar com outras soluções, né? E o Rodrigo está aqui também para trazer um pouco desses inputs. Fiquei sabendo que, cara, você viveu em 21 anos a gente meio que tem quase o mesmo tempo de loss prevention, né? E tem muita dor e vocês pegaram uma dessas dores, né? Que é uma das dores mais latentes de loss prevention no mercado e trouxeram incorporaram e trouxeram uma solução para curar essa dor, para ir atrás da cura dessas perdas, né? Fala um pouco dessa solução, mas antes, o pessoal ficou curioso. Conta aí, cara, por onde você passou, o que você já fez para eles entenderem a robustez do teu conhecimento, junto com o do Barreto, na construção dessa solução. Legal. Bom, rapidamente aqui também, para não ser muito enfadonho, a ICTS começou em 95, ela trouxe a prevenção de perdas no Brasil, o primeiro projeto foi nas lojas americanas, estruturando lá, após estabilização da moeda, onde o real passou a ser uma moeda forte, a inflação baixa, os problemas de estoque começaram a aparecer, os varejistas começaram a procurar quem poderia resolver um problema de prevenção de perdas que passou a ser latente, né? A gente estruturou um primeiro projeto de prevenção de perdas lá em 95, em 99 a gente foi para o Pão de Açúcar, onde a gente também estruturou o projeto de prevenção de perdas, uma vez o projeto das lojas americanas ter sido bem sucedido e a gente ter sido indicado. Naquela época a gente fez uma joint venture junto com a Accenture, né, nos projetos. Em 2002 a gente fez a estruturação da prevenção de perdas no Carrefour e daí em diante a gente trabalhou em todos os grandes varejistas do Brasil, seja varejista alimentar, construção civil, seja varejo farma. Então a gente tem uma bagagem muito grande de prevenção de perdas. Eu entrei na ICTS em 2002, no projeto do Carrefour. A gente começou com uma regional lá para fazer um modelo, uma modelagem, um business case, foi um sucesso. A gente ficou de 2002 a 2004, a gente reduziu drasticamente as perdas. Nessa jornada, os nossos projetos aí
trazem uma redução entre 20% e 40% das perdas dentro dos nossos clientes. E um negócio legal, assim, a gente diz, né, dentro dos nossos projetos, de fato, prevenção de perdas é um agente gerador de valor muito grande para os executivos de negócio, para os acionistas. É um projeto que, de fato, traz valor no curto prazo. Se bem realizado, com uma governança adequada, a gente consegue trazer uma visibilidade muito grande, um resultado muito grande. A gente tem projetos que, de fato, a gente trouxe um valor tal que gerou uma economia que tirou a empresa do prejuízo para o lucro. A gente conseguiu trazer ganhos de EBITDA consideráveis para algumas empresas. A gente tem cases onde prevenção de perdas, de fato, foi um diferencial, inclusive para processos de fusão e aquisição. Então, assim, são questões que a prevenção de perdas, de fato, consegue mover dentro das organizações e é um tema estratégico. Todo mundo que trabalha no varejo alimentar, varejo farma, construção, né, o varejo restrito, sabe que trabalhar com prevenção de perdas, a perda é direto um custo que não gera receita. Quer dizer, o produto ele é comprado, ele não chega ao seu destino final, que é venda, ele não passa na frente de caixa. Ou seja, é muito simples, né? É um tema complexo, mas em resumo é isso. É aquele produto que o varejista compra, só que ele não chega ao seu destino final e empata no custo, mas não gerou receita. Legal. E aí eu espremo minha margem e não consigo resultado. Né? Muito bom. Anotou essa? Perda é custo que não gera receita. Vou te fazer uma pergunta antes da gente entrar aí, porque, a gente vai metralhando o convidado para entender como é que são as coisas. Como convencer a alta administração de que prevenção de perdas é estratégica? A gente tem, dentro da prevenção de perdas, a gente tem uma metodologia baseada em 4 grandes blocos, pilares ali. O primeiro pilar é a apuração. E para mim, tudo começa pela apuração. Porque se você não registra a quebra, não faz inventário, você não tem um número. Uhum. Tudo começa pela apuração. Eu preciso ter um registro de quebra identificada, eu preciso ter um inventário, porque senão fica tudo no custo de mercadoria vendida. Quer dizer, fica tudo dentro da linha de DRE, tudo dentro do CMV, e o executivo não vai conseguir ver o resultado. Então a primeira coisa é a apuração. Depois que eu apuro e eu consigo segregar do CMV, do custo da mercadoria vendida, o que é a quebra identificada e o que é a perda desconhecida, as divergências de inventário, eu tenho um número. Aí eu tenho um resultado para levar para o executivo como pela governança. Eu preciso fazer a gestão dos indicadores e apresentar aquele número de forma a convencer o executivo de aquilo lá é um problema grave. Certo. Depois da governança, eu tenho a parte de cultura, quer dizer, as pessoas mediram, sabem do problema, depois disso, elas tomaram o conhecimento do tamanho do problema. Agora eu preciso disseminar isso dentro da organização para que todos trabalhem em prol da prevenção de perdas. Ou seja, eu tenho que ir para a parte de aculturamento. E aculturamento é mostrar o problema, fazer um change management, entender que eu não posso vender a qualquer custo, literalmente, perda alta é vender a qualquer custo. Eu faço um desconto, eu faço um empurra agressivo de mercadoria, eu exponho uma mercadoria PAR na minha gôndola sem me preocupar com quanto eu perco. Isso é vender a qualquer custo. Se eu vendo a qualquer custo, para mim o custo não importa. E aí eu tenho um resultado que é um prejuízo dentro da organização. Depois que eu apuro com um número, eu faço a governança, eu ponho isso na cultura, eu tenho que executar processos de prevenção de perdas. E aí eu tenho os processos, a execução, para que as coisas aconteçam dentro da organização. Então, na nossa metodologia, esses são os 4 pilares. E a gente sempre se depara dentro das organizações, dentro do projeto, com problemas de apuração. Quer dizer, poxa, primeira coisa você está lançando a sua quebra correta? Você está fazendo um inventário? Porque em alguns projetos a gente fala o seguinte, o cara fala, olha, poxa, eu estou com um problema de perda. Tá bom, mas como que você sabe? Não, eu acho. Tá, mas você faz o inventário? Faço. De quanto em quanto tempo? De ano em ano. Então, assim, ao passo que o varejista tem uma preocupação muito grande com venda, e ele olha, inclusive, venda no período da manhã, da tarde, fraciona a venda por horário,
como que você pode ter uma tempestividade de atuação se o seu inventário é anual? Sim. Se você apura o seu resultado uma vez por ano. Como que eu vou fazer? A gente fala, né? Quando você apura o inventário, o defunto tá lá. Mas como que você vai contar a história de como ele morreu? Em um ano, não dá para saber. Então, precisa ter mais tempestividade para a gente ter uma apuração correta, para depois a gente conseguir mover os outros pilares. Maravilha. Dona Yara vai colocar aqui, episódio 12, a gente falou sobre inventário. Ela vai colocar o link aqui, vai colocar a carinha de alguém aqui, né, Yara? Ela tá balançando a cabecinha. Porque, ó, já linka. Você viu que as histórias que a gente tá contando em cada Perdascast se conectam. Mas, Barreto, me conta, Security Loss Prevention, sinergia ou briga? Com certeza. Sinergia total. Sinergia total. E eu digo mais, a segurança ela está bem no braço operacional dos controles, né? Então, se não houver sinergia, essa briga vai gerar mais perda, inclusive. É verdade. Então, precisa da sinergia. E os conceitos, né, da ICTS como um todo, todos eles se conversam, por isso que quando a gente está num projeto de security, muito a gente traz Proactivity junto, muito a gente traz prevenção de perdas, ou continuidade de negócio, ou gestão de crises, porque realmente esse mundo de gestão de riscos, ele é todo sinergia, com todos esses braços, né? Cada braço operacional tocando uma coisa. Então, realmente sinergia. Do que a gente normalmente é chamado, é justamente para esses controles. Então, a gente está lá nos projetos físicos, né? Desses ambientes, CD, lojas e tudo mais, enquanto, obviamente, o Rodrigo trouxe aqui para a gente todo esse know-how que a Proactivity tem e justamente trata isso dentro dos clientes. A gente sempre está envolvido, nós, ICTS Security, para os projetos físicos, né? Então lá, os 5 elementos que eu trouxe, né? A gente começa de fato por uma análise de risco, tá certo? Então a gente vai entender o ambiente, a gente foi chamado inúmeras vezes em projetos em conjunto com a Proactivity e realmente a gente para dar esse foco físico, né? Então, ok, eu nem sei por onde começar a perda, né? Mas obviamente que a gente vai começar a analisar o físico, né? Então, obviamente, um bom diagnóstico, uma boa análise de risco para a gente entender a estrutura, como é feito esses controles, né? Como é realizado os controles de entrada e saída, de mercadorias e não só por isso, né? Por pessoas também. Obviamente que existe um controle, né? Naquela área de docas de uma loja ou enfim de um CD, existe realmente um controle de pessoas, então a gente vai analisando. E esse elemento da segurança, esse é o que a gente chama de inteligência e informações, né? Informação e inteligência. Então aí que a gente vai amarrar a análise de risco. Obviamente que depois a gente passa por pessoas, né? Então a nossa linha operacional da área de security, na área de loss prevention, né? A mão de obra ela é muito parecida, inclusive, né? Muda pouca coisa de uma empresa, de um prestador para outro, mas é ali que a gente engaja pessoas, a gente de fato treina as pessoas, a gente tem que fazer com que a pessoa conheça de fato a importância da atividade que ela faz. E mesmo que seja um controle mais operacional ali, a gente precisa engajar essa pessoa para realmente conseguir trazer os dados que o Rodrigo acabou de dizer, né? Um dos dados normalmente já inicia por ali, né? Depois de pessoas, né, esse é o segundo elemento, a gente vai ter tecnologia. Tecnologia, a gente vai pensar inúmeras, tem muita coisa para security, para loss prevention, mas, de fato, como eu estou sinalizando aqui a questão de estrutura e de security, obviamente que a gente vai pensar nas câmeras, com toda a tecnologia embarcada, sim, das questões físicas, né, e lógicas, então é um controle de acesso, é um sistema de alarme para que a gente consiga, de fato, vincular isso. Depois a gente tem também processos, né? Então, tecnologia, processos e pessoas. Em processos, a gente vai não só entender a questão de legalidade, então, o porteiro pode fazer revista, pode fazer ronda, né? Aqueles dilemas que muitos contratantes, mas eu não sabia, né? Enfim, então, todos esses pontos, a gente traz a legislação para dentro desse processo. Legal. E também é o gancho que a gente faz sempre com a Proactivity. Para processos e para a tecnologia, a gente vai trazer sim o braço da Proactivity. Porque processo, obviamente que security monta os processos de security, e para loss prevention, aqui a gente tem uma sumidade aqui, a nossa referência lá dentro, né? E tem um time diverso e realmente muito grande em todo o grupo ICTS, né? A Proactivity tem bastante tratando realmente sobre prevenção. E por último,
é uma coisa, inclusive, aqui que os conceitos são muito parecidos, é a gestão. Então, o quinto elemento do processo da ICTS Security é gestão. A gente simular, tá certo? Então, tempos e movimentos de situações anormais. Legal. A gente bateu um papo aqui sobre que tipo de problema você pode ter dentro de uma operação, um mal súbito, enfim. A gente tem que simular essas coisas. As operações são grandiosas, tem muitas pessoas, a gente precisa, além de tudo, principalmente, cuidar de vidas, né? Então, tempos em movimento, simulações, treinamentos e revisão disso tudo que eu acabei de falar. Então, essa tecnologia ainda é eficaz? Aquele muro ou aquela cerca elétrica ainda é eficaz naquele ambiente? A gente se depara em algumas lojas, né, com cenários que se alternam tanto, né? Então, comunidade se aproximando mais da loja, a gente tem outros riscos. Então, por isso que o quinto elemento é a gestão para a gente retroalimentar tudo isso. Eu acho que voltando um pouco na sua pergunta inicial, você falou segurança e prevenção, se era... Tem sinergia ou não? Sinergia se briga ou não? Sinergia ou briga. E aí o que acontece, né? Pra gente é muito natural que não consigo nem achar briga, porque a ICTS, né, a gente começou lá em 95, era tudo uma coisa só. A gente foi tomando um tamanho legal, a gente segregou entre Protiviti, Alliant e ICTS Security, mas a ICTS Security e a Protiviti, os projetos de prevenção de perdas sempre foram realizados em conjunto, né? E até hoje, quando a gente faz um projeto de prevenção de perdas, uma empresa chama a outra, porque são expertises dedicados. Então, eventualmente, eu chego com uma expertise mais voltada para o executivo, para apresentar resultado, etc e tal, mas ele tem problemas ali relacionados à segurança que dão um problema de perda desconhecida muito alto. Quem que eu tenho que chamar? ICTS Security para fazer análise dos círculos de segurança, perímetro, acessos. Por quê? Provavelmente ele está perdendo muita mercadoria e eu tenho que fazer uma análise de vulnerabilidades. Então, eu chamo a equipe especializada para fazer isso, né? E a pergunta foi uma provocação, porque no mercado existe realmente mais a briga do que a sinergia. No dia a dia, né, você vê que dentro de uma empresa, a segurança vai para o lado, vira o bico para cá, loss prevention vira o bico para o outro, e na verdade, se os dois trabalharem juntos, como vocês trouxeram os exemplos, a empresa ganha muito mais, né? Então, é uma questão realmente estratégica, e não de ego, e não de caixinhas, né? Mas de áreas sinérgicas dentro de um negócio com o mesmo objetivo, né? E aí, dentro de tudo isso que vocês trouxeram, geração de valor, análise de risco, tal, a gente vê nessa história toda há tanto tempo, e você falou aí de Americanas lá atrás, né, e vindo para tempos atuais, a dor é a mesma. Talvez o diagnóstico não seja o mesmo, eu quero, né, aprofundar um pouco com vocês nesse sentido. Como que era a dor lá atrás, né? Como que ela era percebida, como que ela era diagnosticada e como que a gente enxerga a evolução do diagnóstico dessa dor ao longo de 20 e poucos anos de que prevenção de perdas existe, né, de uma forma constituída dentro do Brasil. Legal. Bom, dentro dessa trajetória, o que eu via bastante em comum dentro dos projetos que a gente fez, os bem-sucedidos, né? Todos começam com análise de dados. Todos a gente precisa, voltando na sua primeira pergunta que é fundamental, como convencer o executivo. Eu preciso convencer o executivo com dados, com números. Eu preciso fazer uma leitura de DRE, eu preciso entender aonde que aquela dor ofende ele nos resultados dele. Legal. Né? No bottom line. Tem alguns que já estão mais catequizados, né? Porque quando a empresa está com prejuízo, a apuração já está bem feita, o cara fala, cara, vem aqui para me ajudar. Tem outros que eu preciso construir do zero. Quer dizer, eu preciso falar, cara, primeiro eu preciso entender aonde está a sua dor aqui dentro do seu custo, se é mais quebra identificada, perda desconhecida. Então, tudo passa por a gente entrar dentro do varejista e coletar as informações para fazer uma apresentação de diagnóstico de números para ele ter mais um conhecimento mais assertivo de, olha, o seu problema está em quebra identificada ou em perda desconhecida? É roubo ou é vencimento? Ou é avaria de produto? Né? E o que a gente percebeu, e às vezes é até um dilema que você falou, Ozawa, que é assim, poxa, por que segurança patrimonial ou segurança briga com as estruturas de prevenção de perdas? Porque às vezes batem cabeça sem entender aonde que está o problema.
né? Boa. E aí, uma vez entendendo o que é o problema, cada um tem que cuidar das suas dores. Então, o que, que a gente começou a perceber? Que em alguns varejistas existia um ataque muito forte de segurança patrimonial, de prevenção de perdas focada em roubo, mas o problema principal estava na quebra identificada. Boa. 65%, 70% do problema era a quebra identificada. Se você tem um grande problema de quebra identificada, que é completamente diferente da perda desconhecida, o foco de atuação não é prendendo quadrilha, etc. e tal. Isso é um problema que tem que ser atacado. Uhum. Mas o executivo, às vezes, vê um dinheiro sendo drenado muito para um problema e no bottom line o resultado não está aparecendo. Então, o que, que a gente percebeu? Que em muitos casos a quebra identificada era um problema grave e outra, a quebra identificada ela tem uma apuração muito mais tempestiva e rápida do que a perda desconhecida. Isso mesmo. Como a gente falou, poxa, o inventário é uma vez por ano, o cara faz inventário rotativo, se ele tá lá, o Corinthians perdeu ontem, o cara tá de olho virado, o que que acontece? Conta errado, dá sobra, depois da perda. Então aí você tem que justificar que aquela perda na verdade não é perda, porque foi uma sobra do período anterior. Então você tem um problema muito grande. A quebra identificada, muitas vezes ela é a maioria, a apuração é diária, nos varejistas alimentares, nos farmas às vezes é mensal, mas continua sendo uma apuração tempestiva e qualquer redução que você faça na quebra identificada, o resultado é praticamente imediato. Está dentro do mês fiscal. Então, em muitos dos projetos, a gente falava o seguinte, espera aí, vamos atuar primeiro na quebra identificada, depois a gente atua na perda desconhecida. Mas a gente não deixa de lado, porque também o Barreto sabe, você sabe, que se a gente deixar a perda desconhecida desguarnecida, cara, se eu não faço apuração, né? O negócio toma uma proporção gigante e exponencial, a ponto de fazer um inventário e poder quebrar a loja. A gente já viu casos de acontecer isso. O cara fica um ano sem apurar resultado, só que daí começa a aparecer estoque virtual de curva A. Aí fala, cara, mas peraí, cadê o produto? Não, tá aqui, faz o inventário rotativo, vai corrigir. Na hora que vai fazer o inventário, dá um rombo gigante. Mas o foco, às vezes, é quebra identificada. Então, para isso, a gente precisa ter os indicadores inicialmente para ter uma reunião com o executivo e sensibilizá-lo do problema. Uma vez a gente tendo uma reunião com o executivo e sensibilizando o problema, aí as coisas ficam mais fáceis. Porque daí ele sabe onde está o problema, aí ele ajuda a botar investimento para tratar. Porque se eu falo, poxa, eu não vou te dar nenhum número, confia em mim. A gente teve um caso recente, não foi projeto, mas uma empresa, não vou citar nomes e nem o setor, porque senão as pessoas podem identificar, mas assim, trabalhava com muitos produtos perecíveis. E aí contratou uma pessoa de prevenção de perdas, a pessoa chegou lá, não olhou os números e saiu botando câmeras, antenas e etc e tal. O CEO gastou um belo de um dinheiro com isso, em câmeras, em antenas, numa empresa que tinha como foco prioridade de venda de perecíveis. Qual que era o problema no bottom line? Guia de produção. Estava produzindo errado, estava descongelando o produto errado. Caramba, cara. E aí o que aconteceu? Ele ficou com um parque tecnológico lindo, maravilhoso, com custo de manutenção altíssimo, só que as pessoas não entram para roubar perecíveis, né? E aí, qual que é o problema do cara? O problema do cara é um guia de produção errado, o problema do cara é um descongelamento errado. Processual. É uma falta de treinamento, processo. É processo. E aí, a gente talvez poderia resolver isso de forma muito mais rápida, falando o seguinte, cara, tá bom, você vende aqui o Red Bull, você tem aqui um pouco de vinho, etc e tal, que são PAR, cara, mas tá bom, isso aqui é 15% do seu problema. Você tem 85% do seu problema aqui de produto que está sendo descongelado e jogado no lixo porque você não está fazendo um guia de produção básico. Boa. Entendeu? Então essas coisas que convencem o executivo. Incrível. E de novo, né? A gente teve aqui o Eduardo Santos há alguns episódios atrás, que eu não lembro, mas a Piara vai colocar aqui, em algum lugar, que a gente conversou assim, cara, o varejo precisa identificar mais a sua perda. Sim. Quanto mais identificada a perda for, melhor é o diagnóstico e, consequentemente, melhor o tratamento.
né? Sim. Então, o que vocês falam corroboram coisas que a gente acredita fortemente e que você que está assistindo precisa se tocar desse negócio, né? Identifique a sua perda. Meça corretamente a sua perda. Mediu errado, vai fazer o diagnóstico errado, vai usar o tratamento errado. O exemplo que o Rodrigo deu aqui foi cirúrgico. Pô, vamos comprar isso, comprar aquilo, né? Mete uma grana ali, né, em investimento tecnológico para uma doença que a cura é outra. A cura é outra, né? O tratamento é outro, né? Cara, muito legal ouvir, né, de vocês isso, porque corrobora isso que a gente vem, inclusive, batendo muito na tecla nos episódios de que o varejo ou qualquer outro segmento, indústria, qualquer um, meça corretamente. Tudo começa pela medição e quanto mais identificado, melhor, né? Porque o que é desconhecido, é desconhecido. Qual tratamento você toma para uma coisa desconhecida? Sim. Né? Nenhum, né? Era mais ou menos no começo da pandemia, né? Pô, legal. O que eu vou tomar? O que a gente toma? Não se sabe. Caramba, toma isso, toma aquilo, né? Não dá para ir por tentativa e erro, ainda mais numa empresa, né, Rodrigo? Qual que é a grana que um cara coloca no investimento desse, que fica depois lá parado, porque não dá resultado, né? E você trabalha muito em tecnologia também. E no fim das contas a gente ouve o quê, né? Isso aí não funciona. Exato. A câmera, pra quê? Né? A antena não funciona. Não, funciona para doença certa. Né? A gente tinha uma falácia no passado, onde, tipo, coloca antena ou CFTV em 100% do parque. Cara, isso não é uma decisão estratégica. Analisa o risco, você falou de análise de risco, analisa o número, que faz parte da análise de risco, você conjuga as duas coisas. Ah, não, a gente vai colocar no cluster A, no cluster B, no cluster C, no cluster D, que é a governança que você também colocou muito bem aqui, né, como a gestão dos indicadores, né, para tomada de decisão. Né? Exato. E em contrapartida, a gente fez um projeto junto com o Security há um bom tempo atrás, onde o grande problema era a perda desconhecida, varejo de eletroeletrônico. Eu não vou discutir não vou discutir quebra identificada em varejo eletroeletrônico, né? O máximo que eu posso discutir é a perecibilidade de um pendrive de 18 mega que agora nem existe mais. Celular. Exatamente, que sai de linha rapidamente, etc e tal, mas não é esse o problema. Quando a gente olha varejo eletroeletrônico, por exemplo, assim, é uma demanda de varejo eletroeletrônico e CTS Security na hora. Eu já chamo o Barreto, chamo o time para falar, temos um problema aqui de roubo, furto, desvio de carga, etc e tal. Então, vai depender muito do setor. Têxtil, né? Têxtil é um problema de desvio, de roubo. Se for um têxtil mais de alto padrão, temos um problema para resolver de roubo, desvio, furto, mercadoria que não chega. Então é tudo uma primeiro, a gente tem que entender a característica e segundo, apurar e medir onde está o problema. Não, medição. E conhecer o negócio, né? Às vezes, o próprio gestor, se porventura ele veio de outra área, enfim, quando ele chega naquele negócio, naquele varejo, enfim, ele começa a se deparar ou trazer kits, né? Olha, não, o kit isso, o kit aquilo. Ele traz uma solução pronta porque funcionava lá no construção, no varejo de construção, mas no farma não funciona. No eletroeletrônico não funciona. Então, tem muito disso, né? Que esse nível de maturidade está evoluindo, obviamente, para a prevenção de perdas e para a segurança também, mas essa sinergia, por isso que é extremamente importante, né? E contar com parceiros justamente para que ninguém sabe tudo, né? Então, olha, a pessoa realmente tem lá todo o conhecimento nos controles, etc e tal, mas numa análise de risco, ou no desenvolvimento de um projeto, ou de uma tecnologia, uma plataforma, ele não tem. Então, a ideia aí, que é muito saudável, é realmente buscar parceiros. Né? Muito bom. Acho que eu tenho uma anedota interessante também sobre isso que você falou, Barreto, de repetição de processos, né? Uma vez eu estava numa empresa varejista que fazia venda de bazar, bombonier, bazar, etc e tal, né? E tinha a prevenção de perdas lá. E a gente foi fazer um assessment dos processos, etc e tal, para ter um entendimento. E aí a gente se deparou com uma pessoa na loja com uns adesivinhos de prevenção de perdas colocando em produtos. Aí eu falei assim, cara, por que você está fazendo isso? Ele falou, não, eu faço isso porque o pessoal de prevenção de perdas pediu para eu fazer. Aí eu cheguei para o gerente de prevenção de perdas e falei, por que você está fazendo isso? Ele falou, não, porque o gerente da sede mandou eu fazer. Aí eu cheguei na sede, conversei com o head de prevenção de perdas, eu falei, cara, por que você coloca adesivo em alguns produtos, etc e tal?
Ele falou, não, porque eu fazia isso na outra empresa que eu estava. Ou seja, a gente não entendeu naquele momento, devido às características do produto naquele cenário, por que aquilo, adesivar alguns produtos com prevenção de perdas, em alguns casos faz sentido, principalmente para produtos para mercado secundário, eventualmente, você pode colocar uma etiqueta picotada, a gente fazia isso, por exemplo, para pilha alcalina, muito tempo atrás, nos primeiros projetos, carimbava lá com a marca do produto para ele não vender no camelô, etc e tal. Só que eventualmente o cara pegou essa ideia, ele não entendeu o conceito, o motivo, para que servia e saiu replicando. E de repente a gente, lá a ICTS desenvolveu aquilo naquele momento e a gente voltou, se deparou com aquilo em um cenário completamente que não tinha nada a ver, entendeu? Então assim, não dá para replicar processo. De novo, o executivo vai olhar isso e falar assim, cara, quanto eu estou gastando de adesivo? Para que você está fazendo? Minha perda está diminuindo. E é eficiente esse negócio? É eficiente, minha perda está diminuindo. Sim. Para quê? Qual que é o motivo, entendeu? É a mesma discussão para confinar produto. É o clássico, né? Você deu risada porque confinar produto é a briga eterna, cara. É a briga eterna. Só que eu já sentei, por exemplo, com fornecedores de PAR, onde a gente conseguiu chegar no confinamento de produtos, porque era um varejista que tinha 200, 300 lojas, e a gente fez uma análise e falou assim, cara, tudo bem, eu concordo que não deve confinar produto porque isso inibe venda, mas eu tenho um problema nessas 5, 10 lojas que a perda é 40%, e a margem do produto é 15%. Então assim, cara, na prática, eu deveria tirar o produto. Sim. Eu estou confinando, a gente está decidindo confinar, porque assim, tem poucos clientes que compram. 40% está roubando. Quase metade está roubando. Então a gente precisa confinar. É a mesma coisa que picanha. Quer dizer, picanha, eu posso, em alguns casos, onde a perda é 30%, 35%, confinar. Mas eu posso, eventualmente, onde a perda é 15%, 10%, 8%, em vez de eu colocar no autoatendimento, eu coloco pro açougueiro entregar a picanha para o cidadão. Então, são coisas que você precisa, como prevenção de perdas, raciocinar e principalmente convencer o executivo e principalmente convencer a operação. Porque não adianta dar murro, gritar e falar alto. Porque senão a operação tem os interesses. O interesse o que é? Gerar receita, gerar venda. A prevenção de perdas qual que é o interesse? Proteger a margem. Então, cada um tem seus interesses para o propósito do negócio, gerar receita e ter uma margem boa. Sim. É isso. Então, para convencer, precisa ter fundamento. Você anotou o que esse cara falou? Volta, pega o papel, anota. Que a gente teve uma mini aula de um MBA aqui com esses dois corintiano e São Paulino que não estão brigando até agora, né? Vamos ver até o fim do podcast o que vai acontecer aqui. E dentro de tudo isso, cara, muito, muito louco, né? Porque a gente tá falando de medição, de gerar valor de novo, e acho que essa é uma palavra que você que está assistindo tem que ter muito em mente na hora de vender para o executivo, vender para o dono. Às vezes quem está assistindo aqui é um cara que trabalha em uma loja ou trabalha numa rede que tem 3, 4 lojas. O princípio é o mesmo. Né? O princípio é super o mesmo. E aí, você falou muito dos pilares e a gente falou aqui de inovação. Né? O que de inovação para a gente conseguir trabalhar a identificação da perda a gente tem disponível ou que vocês vêm trabalhando para que isso aconteça? Fala um pouco para nós, né, sobre isso. Vou trazer um pouquinho e divido contigo. Inovação, cara, eu sempre costumo trazer isso para os clientes, as reflexões, né? Cara, não adianta a pessoa pensar que inovação, ele tem que ter o equipamento ou o software, o novo. Não adianta. Senão otimiza o caos. Se você não conhece, não otimizem o caos. Eu uso essa frase. Se você está depositando toda o seu recurso, etc e tal, num equipamento ou num software, apenas isso, olha, a possibilidade de dar ruim é muito grande. Então, tem que entender o processo. Por isso que esse mapeamento, essa análise de risco, tudo isso que a gente fala, para dar embasamento. Né? Então, não otimizar o caos é o primeiro ponto para se inovar, e se inovar bem. Né?
Certo. Então, é realmente entender todo esse processo. Beleza. E uma outra coisa é inquietude. Precisa o gestor estar lá, como você falou, né? A gente tem que estar dentro das operações. Não adianta gerir o processo no ar-condicionado. Tem que conhecer as dores, tem que conhecer a realidade de cada unidade, justamente para você não criar kits. Olha, é inovação, mas cria um kit que na loja XPTOYZ a realidade é outra, a perda é de outro produto. Pô, você está no litoral, porventura lá um protetor solar, ele é muito mais visado do que a picanha em outros, enfim. Sim, sim. Então tem que conhecer. Então, duas coisas da inovação é não otimizar o caos e realmente ter a inquietude para descobrir todos os processos e as necessidades de cada local. E o equilíbrio... Cara, eu vou fazer um parênteses porque é muito louco, né? Você falou da anedota. A gente tem um grupo, né, de prevenção de perdas no WhatsApp, o Prevenção de Perdas Brasil, e assim, por mais que eu brigue no bom sentido, né? Eu falo, gente, para de entrar no grupo para ficar pedindo modelo de checklist. Não. E é assim, cara, é tudo assim, alguém tem um checklist de recebimento para me dar? Cara, velho, não vai, assim, você vai aproveitar 5% do negócio, se aproveitar, né? Tira a bunda da cadeira, sai do ar-condicionado, mapeia lá o processo, não sabe como mapear, vai no YouTube, descobre como mapeia, contrata um especialista, mas não faz um negócio desse. Você vai pegar o kit salvação, né, checklist do Zé, que trabalha num segmento totalmente diferente, ou no mesmo segmento, mas com culturas, cenários, etc., não vai funcionar no teu negócio. Né? Então, assim, parece a gente ri para não chorar. Mas é assim, de, sei lá, 30% da interação, de 100%, 30% é essa. Alguém tem uma... E quando vem a pergunta, alguém tem uma política de... Uma política boa, hein? Pô, meu, você quer uma norma pronta, velho? Aí é demais, né? E assim, arrisco dizer, Ozawa, que as pessoas que estão com esse modelo mental estão com o emprego seriamente comprometido. Porque o ChatGPT está aí, Exatamente. o Bard está aí para dar um checklist de recebimento pronto. Exatamente. Pronto. Então, a gente não pode trabalhar nos modelos padrão, porque assim, a gente precisa, de fato, queimar um pouco o fósforo, gastar um pouco de neurônio para entender. E indo na linha do que o Barreto colocou, para mim a inovação está muito em saber aonde colocar os melhores esforços. O equilíbrio dos 5 elementos de segurança da ICTS Security é fundamental, porque se você jogar tudo em tecnologia, vai dar errado. Se você jogar tudo em processo, vai dar errado. Se você jogar tudo em pessoas, vai dar errado. Então, não é simplesmente colocando uma tecnologia disruptiva, uma câmera com reconhecimento de imagem, que consegue detectar que o crachá do cara é branco e não pode entrar pessoas com crachá branco naquele lugar, etc e tal, sendo que, de repente, uma catraca resolveria o problema. Sim. Seria muito mais barato. Então, o equilíbrio dos elementos de segurança e o entendimento do processo gera uma inovação por si só, para a pessoa colocar os esforços corretos nos locais corretos. Incrível. Mas agora eu quero saber o que é Profit Shield. Você é o co-founder. Co-founder vai aparecer o que é co-founder aqui. Da Profit Shield. O que é a Profit Shield, cara? Manda para nós aí. Vocês estavam aí em alguns eventos, fizeram um lançamento, e eu, particularmente, estou super curioso para ouvir de vocês o que é a Profit Shield, por favor. Legal. Bom, a Profit Shield, ela é uma plataforma, um software as a service, onde a gente basicamente se pluga aos dados do cliente, e aí a gente coleta essas informações e apresenta relatórios e alertas e faz a governança da perda com foco nos dados de perda. Legal. Né? Então, a plataforma ela foi criada principalmente pelas dores que a gente encontrou em praticamente todos os projetos, que foi a parte principal dos 4 pilares. Primeiro, apuração, governança, cultura e execução. Tá. Então, a plataforma, dentro de apuração, a gente precisa que a empresa que use tenha 2 grandes processos: registro de quebra identificada e inventário. Tá. Tendo esses 2 processos, eu consigo coletar essas informações e concatenar com uma série de outras. Dias de estoque, venda, margem, Legal. uma série de informações que aí eu concateno
o motivo da quebra, entendo e trago uma visualização do porquê que aquele produto está quebrando. A gente tem muitas discussões, né, Osal, você também de prevenção de perdas. Às vezes a gente chega na loja e existe um sentimento de frustração da loja de sempre ser cobrada lá na ponta, de falar o seguinte, poxa, mas peraí, o problema não é meu. Às vezes as pessoas chamam de muleta, né? Pô, a loja está criando muita muleta, etc e tal. Mas muitos problemas, de fato, podem ser causados não pela loja, mas sim pelo comercial, pelo abastecimento. São tubos conectantes que a gente chama. E se tiver um descompasso nesses tubos conectantes, você tem uma perda. Então, a gente faz uma análise dentro da Profit Shield, olhando uma série de decisões de negócio. Então, por exemplo, eu olho a quebra por curva de venda, para entender se, por exemplo, eu tenho um produto curva C, que é um produto que está inadequado ao sortimento, não só de uma loja, mas da empresa inteira. Sim, eu falo assim, poxa, o produto não vende. Então, assim, grande parte, eventualmente, da perda de um setor específico está em curva C, porque são produtos que estão inadequados ao sortimento dele. Não é a loja não tem atuação sobre isso. O que a gente tem que falar? Com o pessoal de gestão de categoria. Eu volto para a gestão de categoria. Então, a Profit Shield, ela traz essas análises de forma muito simples, palatável, principalmente também para profissionalizar e amadurecer as estruturas de prevenção de perdas. Legal. A partir da Profit Shield, você começa a ter discussões corporativas executivas. Cross-funcionais, mais maduras. Cross-funcionais, mais maduras. Então, ela é baseada basicamente em 6 grandes módulos. 5. Ela tem a quebra total, que é o resultado da quebra identificada com a perda desconhecida. Depois disso, a gente tem toda a parte de venda e margem, onde a gente consegue olhar os produtos pela venda e pela margem. Ou seja, é engraçado que a gente fez tudo isso dentro de projetos e depois a gente consolidou na plataforma. E muitas vezes a gente chegava e rodava o nosso Excel de venda e margem e em poucos momentos a gente falava assim, olha, 40%, 50%, 60% da perda está em produtos que representam 5 ou 10% da venda. Nossa. Então, às vezes, de novo, a prevenção de perdas está brigando com a operação, que está brigando com o executivo. Eu estou falando, gente, vocês têm que entender que 60%, 50% da perda representa 5% da venda. Tem coisas aqui, por exemplo, eu tenho esta lista de produto que é curva C ou sem venda, é produto que está com margem negativa e está com uma quebra altíssima. Eu tenho que chegar para a gestão de abastecimento e falar assim, deixa eu te contar a história aqui desse produtinho aqui, ó. Curva C, venda muito baixa, margem negativa, a quebra está altíssima. Tira a conclusão para mim aqui. O que você faria com esse produto aqui? Legal. Grande parte descontinua. Sim. Tem produto que vende pouco, mas ele atrai outra venda de outros produtos. O que eu faço? Tá bom, a perda está alta, a margem está negativa, pede bonificação para o fornecedor. Aí a prevenção de perdas passa a ser um amigo do comercial. Ótimo. Porque daí eu começo a falar o seguinte, olha, esses produtos aqui, a gente sugere descontinuar. Porque, cara, não está vendendo, só está trazendo perda. Esses aqui, vamos fazer uma reunião com o fornecedor para a gente conseguir trazer aqui uma bonificação, alguma coisa. Tem outros produtos que a perda é maior que a margem. Aí eu falo o seguinte, comercial, vem aqui. Você está achando que a margem desses produtos está alta? Mas deixa eu te contar a perda desse lado aqui. Ele e fala, não é acho, né? Eu tenho dados agora. Né? Exatamente. Então, a Profit Shield, ela começa a profissionalizar, robustecer. Tem alguns casos, por exemplo, que eu falo assim, poxa, eu estou perdendo um produto de curva A. Está vendendo pra caramba. Sei lá, eu estou perdendo 20, 25% de banana. Cara, por quê? Deixa eu ver seus dias de estoque aqui. Que daí é o outro módulo, de estoque. Pô, essa loja aqui tá com 30 dias de estoque de banana. Cara, vai perder. Banana não dura 30 dias na loja, entendeu? Então, ela começa a fazer essas análises e cruzar para você ter discussões corporativas e com os executivos. E por último, por que ela chama Profit Shield? Do inglês, que é a blindagem da rentabilidade. Porque a gente olha a perda e a gente olha o desconto também. Ele tem um módulo de desconto. Porque muitas vezes, para você reduzir a quebra, o que a operação faz? Às vezes concede muito desconto, rebate, etc e tal, tanto comercial como frente de caixa. Aí a gente fala o seguinte, peraí, legal, sua perda tá baixa, deixa eu olhar o outro lado.
Cara, você está concedendo muito desconto. E a plataforma descobre isso. Eventualmente, lojas que estão concedendo muito desconto para encobrir um descompasso dos tubos conectantes ali, que podem estar gerando uma quebra identificada. Então, o objetivo da Profit Shield, em resumo, é pegar os dados do ERP, converter com uma visão de quebra e fazer essa ponte, essa conexão entre as linhas de negócio. Cara, muito legal. Tudo on time. Tudo on time online. Vai depender muito, logicamente, de como é apurado os resultados, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o varejo alimentar ele é muito mais nervoso para registro de quebra. Sim. Então, para o varejista alimentar, a gente tem as quebras diárias. Eu consigo ver lá o resultado diário. Para outros, tem algumas questões que eu consigo ver mensal, semanal. Por exemplo, um relatório super interessante, estoque negativo. Nossa, a gente sabe que é um problema. O estoque negativo, ele pode ser diário, porque o cara está vendendo, bateu estoque negativo, eu posso chegar para ele e falar o seguinte, ó, tá aqui uma quantidade de estoque negativo. Estoque negativo é uma perda que não existe. Quer dizer, é um produto que se ele fizer o inventário e voltar o estoque para cima, ele abate a perda dele. Outro, estoque virtual. Pô, você tem um produto de curva A, vende todo dia, ele não vendeu hoje. O que aconteceu? Poxa, de repente ele está com estoque virtual, a plataforma aponta. Legal. E aí, de novo, parceiro da operação. Cara, eu tô te mostrando um produto aqui que está com estoque virtual que está afetando sua venda. Pronto, o cara conquista a operação e aí os dois estão jogando junto. Entendeu? É isso. Caramba, arrisco a dizer que Profit Shield democratiza a informação de prevenção de perdas na companhia. Democratiza. Principalmente, Ozawa, porque... Fica só lá na caixinha do gestor de perdas, né? E aí a gente tem o pilar da governança e cultura. Porque muitas pessoas falam assim, poxa, mas então a Profit Shield é um BI? Não. Primeiro, ela tem 3 grandes funcionalidades. Uma que é a parte dos dashboards, mas ele é um dashboard construído especificamente para a visão de prevenção de perdas. Então eu olho concentração na estrutura operacional, na estrutura mercadológica, uma série de coisas que a prevenção de perdas precisa olhar para atacar cirurgicamente o problema. Legal. E segundo, ela é uma plataforma que eu consigo, ela roda, como ela é SaaS, ela é um software as a service e fica online, as lojas têm acesso aos resultados delas. Caramba. O BI, ele fica ali dentro do corporativo. O cara tem um Power BI, um Tableau, um ClickSense, quem que olha aquilo lá? É quem tem o login, quem tem a licença e consegue olhar. Não, isso aqui democratiza o acesso. Outra funcionalidade que ela tem é a parte de insights. Os insights, eu jogo a estrutura operacional dentro de um mapa, um mapa que eu mostro principalmente os valores de perda e os índices de perda, um gráfico de dispersão. E eu consigo entender quais são as lojas mais críticas em valor e índice. Muito porque legal. todo mundo que trabalha em prevenção de perda sabe que olhar só valor não resolve, porque às vezes a loja vende muito. Olhar só índice não adianta, porque às vezes a loja vende pouco. E eu trabalhar numa loja que está com índice muito alto, não vai resolver, não vai fazer marola. E por último é a parte de alertas. Quer dizer, quando a loja está com muito problema, a plataforma dispara um alerta para a loja dizendo que ela estourou o resultado e ela tem que responder. Uau! Pegou? E onde que a gente encontra? A gente encontra não, porque vai estar aqui na descrição do vídeo como você encontra Profit Shield, porque você viu que é do caramba. A pessoa, né, Yara? Você pensou que ia falar dessa vez, né? Mas não falei. Caraca, velho, parabéns. A estrutura é fantástica. Quero ver na prática, tô super curioso para ver e talvez a gente monte um outro encontro para fazer alguma jogada online. Sim. Botar na tela do computador, fazer esse negócio aparecer, porque democratizar bate com o que a gente quer fazer aqui. Aqui a gente democratiza conteúdo, você está democratizando, né, para dentro das empresas a perda dentro do negócio. Cara, a gente tem um momento final aqui, chama Pulo do Gato, com efeitos especiais. E eu queria que vocês dois dessem aí o pulo do gato, olhando na câmera aqui, olhando na câmera, o pulo do gato para quem está assistindo o nosso programa. Maravilha. Bom, eu falei aqui um que eu defendo muito, que é não otimizar o caos. Então, não aposte todas as suas fichas numa tecnologia ou num software se você não conhece o processo, se você não mapeou, se você não entendeu o problema, o negócio. Então, de fato, os 5 elementos, como a gente falou aqui,
eles precisam estar em equilíbrio e sinergia. Então, é realmente entender o negócio para a gente conseguir, de fato, o equilíbrio entre esses 5 elementos. É uma pergunta difícil, né? Como resumir todo esse arcabouço em um pulo do gato, né? É um tema tão complexo, mas se eu fosse resumir, tenha um mapa do problema e saiba convencer sobre esse problema para você conseguir juntar esforços para resolvê-lo. Primeira coisa é ter um entendimento claro e mensurável do problema para depois você conseguir atacá-lo. Se você não tiver um entendimento claro e mensurável do problema, você vai dar murro em ponta de faca, você vai perder foco, vai perder esforço, as pessoas vão ficar, seus parceiros de operação, comercial, abastecimento, os executivos, vão ficar descontentes porque você não conseguiu primeiro entender e atacar o foco do problema. Anotou? Pegou? Ai, meu Deus. Esse episódio pegou fogo com essa dupla, Corinthians e São Paulo, e ele ainda veio de preto e branco, né, cara? Azul, eu sou daltônico. Já descobriram que eu sou daltônico. Que porcaria. Se vocês quiserem me fazer feliz, mandem aquele óculos que corrige o daltonismo, que eu vou ficar muito feliz. Chegamos no final do Perdascast e eu não posso deixar de mandar um super abraço para... A gente falou aqui nos bastidores, Fernando Fleider, CEO, né, da ICTS Protivity. Nos conhecemos há muitos anos também, faz um tempo que a gente não bate um bate-papo. Quem sabe você não vem aqui, ó, convite ao vivo e a cores. Fernando Fleider bateu um papo com a gente aqui no Perdascast, mas mandou Rodrigo Castro e mandou João Barreto para arrebentar aqui. Otimizar o caos foi demais isso aqui. Otimizar o caos foi do caramba. Fabiano Beltrame, gerente de prevenção de perdas da Sodimac, um abraço. Gernaldo Gomes, gerente executivo de riscos e prevenção de perdas do Lopes Supermercados. E também professor José Securato, diretor-geral da SP Advisors e da SP Capital Partners. Professor José Securato, tem o Securato pai e ele é o Securato filho. Procurem aí que esse cara manja pra caramba também. Gente, vou falar, hein? Profit Shield, só entrar aqui na descrição, vocês vão ver, né? Vão encontrar aqui as formas. Fala ali baixinho quando vocês falarem com eles que você descobriu pelo Perdascast, vai que rola uma cobrança de dívida minha com vocês. Tô brincando, vai que rola. Coloca no site Perdascast 15 e ganha 15% de desconto. Aqui é tudo ao vivo, meu. Tem um cupom. Vai que tem um cupom aqui, esse segredo, ó. Quem manda na empresa é esse cara aqui. Mas vai estar aqui na descrição. Procurem conhecer. Entrem ali em todos os canais. Vai ter o LinkedIn dessa dupla aqui. Os caras mandam muito bem. Barreto já é da casa, né? Da casa aqui, da casa Prime Bid, da casa Bootcamp. O Rodrigo já fez com a gente Perda Zero lá atrás com o Carlos Machado. Eu não estava presente, mas hoje foi melhor porque foi ao vivo e a cores. Galera. Obrigado, meu querido. Valeu. Obrigado. Tamo junto. Valeu. Mostra aí, ó. Mostra pra turma. profitshield.com.br. A gente tem também o LinkedIn. Aqui é o site. profitshield.com.br. E sigam nas nossas redes aí, principalmente no LinkedIn. ProfitShield. Fechou. E assim terminamos o episódio. Eita, que eu tô perdido. Episódio 15. Yara deu uma sussurrada aqui no ponto eletrônico, que agora a gente tem ponto eletrônico. Ela mandou aqui, episódio 15. Você que ficou aqui com a gente até agora, já sabe, né? Missão é assiste 2, 3, 4, 5 vezes, porque o que esses caras mandaram aqui, você não encontra em outro local que não aqui no Perdascast. O podcast que tem prevenção de perdas na veia, gestão de riscos, desenvolvimento e afins, não necessariamente nesta mesma ordem. Toda semana, às segundas-feiras, um episódio pegando fogo para vocês. Fica aquele abraço. Nos vemos na próxima.